como igreja, precisamos aprender do Senhor, precisamos nos alimentar. E estamos felizes, né, irmão Gilberto, estar aqui, sentimos saudades da irmã Celinha também, nessa noite aqui. A irmã Iris, o Cicinho, faz tempo que eu vi eles. Nossa, é feliz, né, a gente poder ver os irmãos todos na casa do Senhor. E nessa noite, irmãos, como eu gostaria de falar, que hoje eu trouxe um tema específico para a nossa aula nessa noite, que é a palavra de Deus, a respeito do perdão e a respeito do valor do outro. Eu gostaria que você urgentemente abrisse a palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor. Em Mateus, capítulo 18. Glória a Deus, a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Capítulo 18. Versículo 15. Vamos começar sobre o perdão do pecado de um irmão. Trouxe algumas anotações que eu gostaria de perdão dos irmãos, mas é porque a minha mente já não decora muito, assim, muito bem, né? Acho que por conta de ter 4 filhos é muito complicado, né? Mas a gente, para trazer as coisas de Deus, para fazer com ordem, com decência, e entregarmos o melhor do Senhor, que é a sua palavra, não precisamos anotar do que nós falamos, coisas que saem de nós, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. E em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Até o versículo 22. Amém? O que o Senhor quer tratar, irmão, pode sentar. E o Senhor quer tratar conosco nessa noite, irmãos, a respeito do perdão. Eu trouxe, vamos ler em 18, no capítulo 18, verso 15, depois vamos ler a partir do verso 23, que vai ser a parábola do credor incompassível. Mas antes vamos tratar de versículo em versículo, para nós entendermos um pouco o que Deus quer falar com cada um de nós. No versículo 15, como nós lemos, está escrito: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Amém? O que todos entendemos nessa noite que o Senhor quer falar com cada um de nós, que nós devemos, irmãos, ganhar o nosso irmão. Ganhar como, irmão? Ganhar o nosso irmão indo ter com ele. Se ele cometeu alguma falta a nós, ou nós cometemos alguma falta a este irmão, nós devemos ir ter com ele só. Devemos pedir perdão. Esse é um dos mandamentos do Senhor. Devemos ir ter com ele só. Porque se ele fez alguma coisa para nós, nós o perdoaremos. Mas se nós o fizermos, nós iremos pedir perdão. Então, eu gostaria de dar um conselho aos irmãos: quando vierem para um culto de doutrina, os irmãos costumam trazer uma canetinha para marcar sempre o que o pregador falar. Chega na sua casa, você sempre medita e olha, você
está de acordo, está de acordo com a palavra de Deus. Amém? O que é que o Senhor está nos dizendo? Que nós temos que ganhar o nosso irmão tendo que ir com ele só. Mas, a partir do verso 16, vamos acompanhar. Não fechem a Bíblia, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca das 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém? Isso o Senhor está nos empunhando, irmãos, a termos uma atitude. O Senhor está dizendo que nós devemos tomar uma atitude. Primeiramente, falar com o nosso irmão a sós. Se ele não nos ouvir, nós pegarmos 2 ou 3 testemunhas e irmos adiante dele. Assim como o Senhor nos ensina também no capítulo 18, verso 20, que está aqui mais na frente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, se nós temos com o nosso irmão, com 2 ou 3 testemunhas, alvos de perdão, nós estaremos confirmando a palavra do Senhor, porque o Senhor vai estar no meio, vai estar lá no meio, né? Para que essa união se intensifique, porque a alegria do Senhor é que nós venhamos perdoar. Então, irmãos, para que a palavra do Senhor seja confirmada, que nós venhamos também levar testemunhas, né? E é o que o Senhor está nos dizendo nessa noite. No verso 18, continuar. E em verdade eu vos digo. Antes disso, irmãos, vamos continuar o 17. E se não vos escutar, dize-o à igreja. Vamos continuar o 17. Eu pulei, perdão. No 17, o Senhor está dizendo, se não escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então, o Senhor está falando nesta noite acerca do nosso irmão ser gentil ou publicano, se nós levarmos esse assunto à igreja, para a igreja julgar. Por quê, irmãos? Porque assim, se nós vemos uma falha no nosso irmão, nós corremos logo e trazemos para a liderança da igreja. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a ter com ele, falar com ele, levar 2 ou 3 testemunhas, para depois nós levarmos até a liderança da igreja. Porque a liderança da igreja, juntamente com a igreja, numa só concordância, eles podem tanto ligar essa pessoa no céu e na terra, quanto pode desligar essa pessoa da terra e do céu. É o que nós vamos ver mais à frente. Então, que nós venhamos o quê, irmãos? Que nós venhamos ter cuidado com as nossas palavras, para não dar chance, para continuar não dando chance para as pessoas, né? Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos evitar que as pessoas possam se defender. Mas para as pessoas se defender, nós temos que dar chance primeiro para elas, para poder a gente poder ajudar, porque não adianta somente a gente denunciar o erro dos outros ou denunciar a falha dos outros sem antes ajudá-lo. Primeiramente, a gente está nos ensinando a ajudar essa pessoa. E a palavra de Deus fala, mesmo levando a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. No verso 18, Jesus disse que em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então Jesus está falando que a igreja, como um corpo, os membros e Cristo a cabeça, tudo que a igreja, juntamente com a liderança, se unir para ligardes na terra, será ligado no céu. Então a igreja se alegra quando um pecador se arrepende, quando aceita Jesus. Quando ele vem aqui na frente ter um conselho também com o Senhor, nós costumamos a se alegrar com aquele irmão, né? Então aí a igreja junto num corpo diz, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Então a igreja junto com a liderança, ela está em concordância e essa alma será ligada no céu. Mas a igreja também, com concordância da liderança, juntamente com os irmãos, ela também tem o poder de desligar, irmãos. Então, tem que ter muito cuidado ao disciplinar uma pessoa, a chegar a uma disciplina ou até a uma fofoca, né? Muitas pessoas usam da fofoca para defamar o seu irmão. E essa palavra que Deus tocou no meu coração, irmão, já faz uma semana que vem ardendo no meu coração para falar a respeito do perdão. E quando eu cheguei, eu orei e disse ao Senhor uma confirmação, que foi confirmada pela boca do irmão Gilberto, né? Falando sobre as pessoas que viram roxo quando alguém
aquela obediência de realizar o mandamento do Senhor, que é perdoar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, muito cuidado. Eu gostaria também de falar para os irmãos, né? No verso 19 aqui, vamos continuar. E também eu vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, o 19 e o 20, irmãos, eles andam juntos, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, essa palavra não é somente aplicada a respeito da ligação entre a liderança e a igreja junto, unida no corpo, que toma uma decisão. Essa palavra, ela também mostra, né, que o Senhor, a respeito de tudo quanto nós pedimos, tipo a respeito da união da igreja, da liderança, se pedir, o Senhor Deus irá dar no céu. Glória a Deus. E significa a união, que é o poder da concordância. Se 2 concordarem na terra, Deus abençoará no céu. Então a igreja e a liderança juntas, elas andam em concordância, né? Elas têm que andar em concordância. E tem que vigiar nas suas palavras, vigiar naquilo que ensina também, né? Porque com o poder da concordância nós podemos ligar, mas também nós podemos desligar. Então Pedro, no verso 21, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, ele chegou a Jesus, irmãos, foi o que eu entendi no meu coração, que o Espírito Santo revelou para mim, né? Que Pedro, ele apontou mais o pecado do seu irmão. Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Mas ele, aqui não se aplica a palavra dele dizer quantas vezes eu pecarei contra o meu irmão e ele também me perdoará. E ele ainda determina um limite, irmão, um limite de perdão. Porque só quem pode determinar o limite de perdão que nós devemos ter é Deus. E ele determina até 7. Por que até 7? Os rabis, os mestres, né, daquele tempo, eles perdoavam somente 3 vezes. E 7, irmãos, é o número da perfeição de Deus, né? Então ele, para mostrar como ele era muito sério, como ele era muito fiel, ele disse: se eles perdoam 3 vezes, Senhor, eu vou perdoar 7. Jesus mostrando para ele, creio eu, Jesus mostrando para ele que não tem limites no perdão. Não tem limite. Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, né? E Jesus, ele ensinou que não tem limite para perdoar. Então nós vamos fazer essa conta, irmãos, por dia. Nós vamos fazer essa conta por semana, por mês. Imagine durante uma vida inteira, né? Então esses 70 vezes 7 de Jesus, quantas vezes não se multiplica nas nossas vidas, né? Diariamente falando. E essa é a palavra que eu trago assim a respeito do perdão de um pecado dos nossos irmãos. Eu queria que os irmãos lessem também a parábola do credor incompassível, que se encontra a partir do versículo 23. Eu vou ler e depois nós vamos explicar versículo por versículo, amém? Os irmãos possam acompanhar. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro
dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Amém? Então, irmãos, para explicar a parábola do servo compassivo, do credor compassivo, eu queria trazer para os irmãos sobre a palavra credor. Credor significa devedor, mas incompassivo significa falta de compaixão, desapiedado e desumano. Então, antes de começar, eu queria dar uma introdução dos irmãos. Nós somos seres humanos, né? E nós cometemos muitas falhas. Nessas falhas, uma delas é a capacidade que o ser humano tem de ferir e também de ser ferido, né? E nessa questão hoje, nós queremos tratar a respeito dessa palavra, perdão. Por quê, irmãos? Porque se agirmos pela justiça, nós vamos decidir. Ou nós agimos pela justiça, ou nós agimos pela misericórdia, né? Então vai ser uma decisão. Ou pela justiça, ou pela misericórdia. Então vamos ler versículo por versículo com os irmãos. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Queria que os irmãos prestassem atenção nessa parte que fala prestar conta com os seus servos. Todos nós estarmos diante de Deus para a prestação de contas. Todos nós que somos servos do Senhor somos cientes desse dia, né, que é o dia do juízo. Prestaremos contas ao Senhor, também no tribunal de Cristo, prestaremos contas das nossas obras. E queria que os irmãos abrissem lá em Mateus, capítulo 12, no versículo 36 e 37, para nós explicarmos bem a questão desse dia de conta, de prestação de contas. Amém? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo. E no 37, porque por tua palavra será justificado, e pelas tuas palavras condenado. Então o Senhor está nos explicando nesse verso 23, que, voltando para a parábola, nesse verso 23, que haverá um dia de prestação de conta, como Jesus está explicando na parábola, como houve para este servo. Para ele chegou o dia da prestação de contas, e no versículo 24, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Se nós levarmos em conta, irmãos, é muito dinheiro. Se nós puxarmos esse dinheiro em questão de pecados, o quanto nós não pecamos, né? É muito pecado. Muito pecado para nós darmos conta, né? E queria que os irmãos também abrissem em Romanos, capítulo 3, do verso 23. Capítulo 3, verso 23 de Romanos. Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
nos explicar que prestaremos conta de toda palavra, né, ociosa que falaremos, mas também que o pecado, né, todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus, mas há um justo Jesus que morreu por cada um de nós em prol dos nossos pecados para perdoar os nossos pecados. E no verso 25 está escrito: e não tendo ele como pagar. Em Mateus 18, no verso 25, e não tendo ele como pagar, o seu Senhor mandou que ele, a sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto ele tinha, para que a dívida lhe pagasse. Se lhe pagasse. Amém? Então, o que o Senhor quer dizer nessa noite, irmãos? Nós não tínhamos como pagar os nossos pecados, assim como esse servo não tinha como pagar ao seu Senhor, ao seu rei, esses 10.000 talentos, né? Então, o seu Senhor mandou que trouxesse a sua mulher, seus filhos e tudo quanto ele tinha para que a dívida lhe pagasse, se lhe pagasse. Então, o que o Senhor está tentando nos explicar nessa noite, irmãos, que nossas decisões, as nossas escolhas, tudo tem consequência. E o Senhor está nos explicando nessa noite, né, que não somente aqueles que se aproximam da gente vai sofrer essas consequências com a gente, mas a nossa família, a nossa liderança vai sofrer diante das nossas escolhas, né? E ele não tinha como pagar a sua dívida, né? Foi a consequência das escolhas que ele escolheu, sofrerão todos aqueles a qual estão próximos deles, né? Vão ser afetados. Se os irmãos pudessem abrir em Gálatas, juntamente comigo, no capítulo 6, no verso 7, o Senhor vem falar a respeito disso. A respeito das nossas escolhas. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Amém? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também se fará. Então, essa palavra do Senhor que fala nessa noite, Jesus, ele pede, irmãos, não erreis, que nossas escolhas sejam debaixo da potente mão de Deus em estado de obediência, que nós venhamos estarmos com as nossas decisões focadas no Evangelho, no que Jesus nos ensina, né? E ele fala, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Então, no verso 26 de Mateus 18, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa palavra, a respeito de prostrando e o reverenciava. Trazendo para nós, irmãos, essa palavra, assim como aquele servo tinha aquela dívida tão alta, nós também estávamos diante de Deus com uma dívida impagável. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida, porque Deus ele deixou a lei para que seguíssemos por ela, mas pela lei nós não seríamos salvos, né? Então Deus ele explica para nós nessa noite que nós temos que reverenciar ao Senhor e nos prostrar. E o que significa se prostrar? Significa se curvar, se humilhar, reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus, porque nós precisamos de Jesus. E foi por isso que ele veio. Ele como um Deus, deixou o seu trono de glória para morrer numa cruz. E o Senhor, ele pagou um alto preço naquela cruz pelos nossos pecados, porque não poderíamos pagar. E este servo, ele se prostrou, ele reverenciou e ele disse, Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então, no verso 27, o que aconteceu? Então, seu Senhor, aquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou. É como o Senhor fez com cada um de nós. O Senhor sentiu uma íntima compaixão por mim e por você. Então, o Senhor perdoou as nossas dívidas, nos soltou, porque Jesus disse, conhecereis
verdade nos libertará. Então, o Senhor está dizendo, e ele perdoou a dívida. Então, esse rei perdoou a dívida deste servo. Glória a Deus. E no verso 28, saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos, que se devia sem dinheiro. Conservo, irmãos, é servo do servo. Então, quando ele saiu da presença do Senhor, seu rei, ele encontrou um dos seus conservos que devia a ele sem dinheiro. E o que é sem dinheiro, irmãos, comparado aos 10.000 talentos na qual ele tinha? E aqui diz, né? Vamos continuar. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me tudo o que deves. Entenderam, irmãos, a respeito do perdão do nosso Deus, que é rei, é soberano, e ele nos perdoou uma dívida muito alta. Como Jesus está falando nessa parábola, né, a respeito deste servo, que não perdoou a ofensa do seu conservo, que era apenas sem dinheiro, e ele não perdoou. E o que foi que ele fez? Lançando a mão sobre ele, tocava, dizendo: pague-me o que me deve. Então aqui ele já está demonstrando que ele não está indo com uma íntima compaixão, assim como o seu Senhor foi com ele, né? Ele está lançando mão e sufocava, e isso estava prejudicando, né? Mas no verso, vamos continuar, no verso 30, continuando 29, então seu companheiro, ele fez a mesma coisa, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então, da mesma forma que este servo, irmão, ele estava diante do seu rei, pedindo perdão, se prostrando, né? Se humilhando, e o servo teve de íntima compaixão, este conservo também se ajoelhou perante ele e pediu: seja generoso para comigo, e pagarei tudo o que eu devo. E se a gente for comparar, né, o mesmo patamar do servo e do conservo estava na mesma, e ele não teve compaixão do seu irmão, que era próximo ao seu patamar, né? E ele se humilhou. Vamos ver o verso 30. Ele, porém, não quis, e antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a sua dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, irmãos, aqui mostra que o Senhor quer falar sobre nós a questão da decisão. A Bíblia fala que ele disse: ele, porém, não quis. E o que eu quero falar para os irmãos nessa noite? A respeito do querer. Ele não quis. Então, foi uma decisão que ele tomou. Ele poderia ter usado de íntima compaixão, assim como ele foi perdoado de uma dívida tão alta, poderia ser: nossa, eu estou de íntima compaixão no meu coração de perdoar a sua dívida também. Vá, meu irmão, em paz, né? Mas não, ele, além de sufocar o seu irmão, além de não perdoar a sua dívida, ele ainda encerrou ele na prisão para que pagasse a dívida, né? Então ele não usou de íntima compaixão, assim como o rei usou de íntima compaixão para com ele. Isso, trazendo para os nossos dias, é a mesma coisa, irmãos. Se nós formos aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar com Cristo, nós vamos entender que nós passamos isso todos os dias. Porque nós, como eu falei no início, nós somos seres humanos e nós temos capacidade de ferir, mas também temos capacidade de ser ferido. Mas a decisão, é aí que entra a decisão. Se nós vamos perdoar ou não. Se essa decisão não vai afetar somente o meu irmão, ela tem que afetar a mim também, ela tem que gerar mudança em mim. Mas a palavra de Deus diz aqui no verso 30, ele não quis. E antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. E vendo seus conselhos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então os outros conservos do rei e os conservos dele viram a cena, né? E eles se contristaram.
Irmão, se contristar é se entristecer. Eu já vi muitas pessoas falarem dessa palavra, desses conservos, que como se eles fossem uns fofoqueiros, né? Porque nossas atitudes, que nós realizamos lá fora, nós temos os olheiros. Tem as pessoas que olham sua atitude, seu andar, seu caminhar, seu vestir, seu falar, e ele vai contar para outra pessoa, ou ele vem aqui na liderança e conta, ó, fulano é assim, assim, assim. Mas esses conservos, eles contristaram, eles se entristeceram. Então, quando a gente vê alguém caindo, alguém que servia a Deus e foi para o mundo, nós devemos fazer como esses conservos, se contristar, se entristecer, não se alegrar com a queda do nosso irmão, não se alegrar com a saída do nosso irmão do Evangelho, não se alegrar porque uma alma, a Bíblia diz que uma alma para Deus, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, que nós vamos contristar-se, mas eles foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. E então seu Senhor, chamando a sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Então, o Senhor vem dizer assim, e o que dói, irmão, no meu coração é essa parte, né? Do rei ter falado assim, chamado ele à sua presença. E é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós vamos ser chamados à presença do Senhor para prestarmos conta. E a maior palavra que ouvi, irmãos, que vai ferir o nosso coração é essa palavra, servo malvado. Está mostrando que ele é um servo, mas ele é malvado. Porque o Senhor Jesus e o rei desse servo, ele perdoou toda aquela dívida, assim como o Senhor perdoou a nós. E por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, que está no verso 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E o Senhor teve misericórdia, irmãos, na vida dele. O Senhor tinha uma compaixão pela oração dele. Então, neste momento, o Senhor disse, um verso antes, o Senhor disse: está solto, sua dívida está paga. A família dele estava feliz, porque tudo aquilo quanto ele devia, que ele não podia pagar, o Senhor pagou, o Senhor perdoou a dívida dele. E não podia ele fazer igualmente ao seu Senhor? Não poderia ele ter tido compaixão do seu companheiro? Assim como Deus teve misericórdia dele? E Deus tem misericórdia de nós, assim como o Senhor tem todos os dias misericórdia das nossas vidas. Não podemos nós, seres humanos, fracos, falhos, cegos, surdos e nus, como a palavra diz, nós não podemos usar de íntima compaixão com o nosso próximo, assim como Deus usou de íntima compaixão com cada um de nós. E por isso o Senhor chamou a sua presença e disse: servo malvado. E essa palavra também, essa palavra ela se aplica que o Senhor vem nos ensinar: sede imitadores de Cristo. Em João, no capítulo 14, no verso 8 e 10, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E não devias tu ter compaixão? Se Jesus olhou para os seus discípulos e disse: irmãos, quem vê a mim, vê o Pai. E ele mesmo disse: sejam imitadores. Se nós buscamos a presença de Deus, nós temos que ser imitadores de Cristo, porque as pessoas têm que ver Jesus em nós, assim como nós víamos Jesus, Deus em Jesus. Então nós temos que ter Jesus para que as pessoas nos olhem e vejam Deus em nós, né? Então no verso 34, vamos continuar. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. Mudou, irmãos, mudou. Aquela íntima compaixão que o Senhor teve com o seu servo, indignou-se. O Senhor indignou-se com a atitude daquele servo. O que o Senhor esperava daquele servo? Esperava uma íntima compaixão, esperava uma imitação, esperava que ele também perdoasse os seus conservos, assim como ele foi perdoado. E isso não aconteceu. Então esse Senhor se indignou. Continuando, o seu Senhor entregou aos atormentadores, porque aquele que não perdoa, ele é atormentado. Querendo ou não, a vida daquelas pessoas que o fizeram mal, que o ofendeu, às vezes estão dormindo tão tranquilamente e ele com aquilo remoendo na sua cabeça, porque Deus nos entrega aos atormentadores. Então que nós venhamos perdoar, porque perdoar não é sentimento, perdoar é um mandamento, é uma ordem. Deus
também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, assim como esse rei fez com o seu servo, né, que não perdoou o seu servo, e ele o lançou aos atormentadores, assim também fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, perdoar traz paz para nossas vidas. E na cruz Jesus disse, na cruz Jesus orou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso foi um exemplo de perdão. Por quê? Porque na cruz era um momento que Jesus estava em agonia, Jesus estava sofrendo, Jesus estava sofrendo por mim, por você. Ele sabia que nós não pagaríamos aquele alto preço e ele estava lá. Mas ao mesmo tempo, quando ele estava passando tudo isso, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? E o Senhor, lá em 2 Coríntios, se vocês puderem abrir também, 2 Coríntios capítulo 2, no verso 10 e 11, vamos ver o que Paulo diz. Glória a Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 11, Paulo disse: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu tenho perdoado, por amor de vós, o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não ignoramos os seus artes. Então, irmãos, a igreja que não perdoa, a igreja identifica cada um por si, ela não perdoa, ela vai ser vencida por Satanás, na palavra do Senhor. Porque, assim como Paulo diz, ele saiu voltando à igreja de Coríntios e diz: Igreja, perdoe, porque a quem perdoares algumas coisas, também eu, porque o que eu tenho perdoado por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus artes. Então, se a gente for pegar todas as pessoas que usaram o perdão, irmão, e o patamar que chegaram na liderança espiritual, foram muitos. Trouxe alguns exemplos para os irmãos, de alguns irmãos que perdoaram, para não ficar muito longo. Paulo, ele perdoou João Marcos. Moisés perdoou Miriam e Arão. Eles tramavam contra ele, né? E era seu próprio irmão. José perdoou seus irmãos. Davi perdoou Saul. E Estevão perdoou seus assassinos. Naquele momento de dor, né? Estevão estava ali e olhava para o céu e dizia: olhem, eu vejo o trono, né? Eu vejo Jesus de pé. Jesus, eu estou de pé para receber Estevão. Mas mesmo assim ele estava orando, pedindo perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi imitador de Cristo. Mesmo no momento de dor, de agonia, ele estava sendo imitador de Cristo. E Jesus, ele perdoou toda a humanidade, fazendo-se maldição por nós. Ele foi moído, ele foi prensado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se algum dia você foi ferido, irmãos, isso significa que você ama, que você é um servo de Deus. Porque se nós não amarmos, qualquer ofensa que vier a nós é mínima. Não vai fazer diferença uma pessoa vir aqui te ofender. Agora, se uma pessoa vir te ofender e você sentir, é porque você tem um amor. Então, se você tem o amor de Cristo em você, perdoe. Use do perdão. Faça como Jesus fala, lá no verso 15 do capítulo 18. Jesus disse: vá ter com teu irmão, você e ele só. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas e vai ter com ele para ver a palavra do Senhor seja confirmada. E a palavra sendo confirmada, mesmo assim ele não quis, leva-o à igreja, entrega-o à liderança. E a liderança, juntamente com a igreja, vai falar com ele. Se ele ainda não quiser, aí o Senhor fala: trate ele como gentil e publicano. Então o Senhor dá muitas chances, irmãos, para que nós venhamos perdoar, para que nós venhamos ser perdoados também, porque essa palavra se aplica a mim, se aplica a você. Porque se alguém feriu, você pode
perdoar. Jesus não quer dizer assim que você pode perdoar e continuar na caminhada com aquele irmão, não. Deus mesmo falou que nem todos podem andar, por exemplo, com você devido à sua visão. Se você tem um caminho a ser seguido, não é todo mundo que pode andar com você, não é todo mundo que pode assentar-se à sua mesa, mas também não é todo mundo que é merecedor do seu perdão. Todos precisam ser perdoados por você. Se alguém me feriu, se alguém me ofendeu, perdoe, libere perdão, porque perdoar, uma palavra fala, né? Do princípio do perdão é a paz. Então nós temos que ter essa paz de espírito. E Jesus nos ensina, né? Na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus, ele ensina um modelo de oração, é o Pai Nosso, que lá e não é oração de criança, irmãos. Eu já vi muita gente falar assim, não, isso aí é simplesmente uma oração de criança. Não, Jesus entregou a nós um modelo de oração, como nós nos devemos chegar ao Pai. Então, do início da oração do Pai Nosso até o final, Jesus está nos ensinando a reverência, Pai Nosso que estás no céu, quando começarmos a orar. Então, ele ensina também que se perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, o Senhor é fiel para nos perdoar. E lá em Marcos capítulo 1, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Foi tentado, ele estava no meio da fera. Muitas pessoas falam que é fera. Então nós podemos andar no meio de feras, nós não podemos se igualar a elas, ser como elas. Então Jesus, ele foi tentado pelo diabo, como está lá em Marcos 1. Mas logo depois ele teve um encontro com Jesus, com João Batista. E o que João Batista falou para ele: eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, mesmo andando com a fera, mesmo o inimigo tentando ele ainda continuou sendo o Cordeiro de Deus. Como eu sempre venho falando desde o início, irmãos. Então a conclusão que eu venho trazer para os irmãos é essa: perdoar não é sentimento, perdoar o mandamento é uma ordem, odiar sim é um sentimento. Se você odiar o seu irmão, você sim está com sentimento, mas perdoar é decisão. Perdoar é um querer, como diz aqui o servo, né? Na palavra de Deus, é que ele fala que ele não quis, no verso 30, ele porém não quis, e antes foi encerrar o seu irmão. Não é qualquer um da rua, é o seu irmão, o que andava com ele, o seu conservo, que servia a ele. Era uma pessoa que não era uma pessoa inútil, que não fazia nada, não servia nada, não era seu conservo, ele servia aquele servo, né? Assim como o servo servia ao Senhor. Então, assim como nós servimos ao Senhor, tem pessoas que também nos servem. Tem muita gente que tem um patamar alto, né, na liderança, tem um patamar alto no seu trabalho, na rua, na casa que você vive, no bairro. Então, sempre tem os nossos conservos, mas ele tinha a decisão em suas mãos se ele perdoaria ou se ele não perdoaria. Mas ele não quis. E essa palavra eu trago para os irmãos nessa noite. Já chegou a hora? Amém. E só isso que o Senhor tem entregado ao meu coração, ao teu coração. Espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus tenha falado com vocês. Irmãos, eu queria só que os irmãos anotassem, para os irmãos meditarem em casa a respeito do perdão, em Mateus, no verso 5, no capítulo 5, do verso 44. E os que não dá tempo eu ler para os irmãos, mas os irmãos leiam em casa. Amém? Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar na presença do Senhor e de falar dessa palavra, porque ela é edificante. E essas palavras de hoje, essas pregações de hoje, que é importante de motivações, que trazem para a casa do Senhor, ela não tem aquele poder como a palavra de Deus tem de transformar. Então, que nós venhamos sempre meditar na palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que as pessoas, elas perecem, somente os servos, por falta de conhecimento. Isso é minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus favor, Deus que cuida do nosso glória. Ele é fiel para cumprir a sua promessa, né? Eu tenho que deixar muito duas horas para a pregadora, né? Lembrando. As mulheres, elas são mais inteligentes que o homem. Você bota essa mulher para pregar a Bíblia, olha, Deus fala primeiro mesmo. Nós homens somos mais fracos. Deus é maravilhoso. Irmão,
uma oração muito rápida aqui, vai encerrar. Semana passada, a gente foi no curso do marido, e ao chegar no marido, a gente viu a igreja cheia d'água, o pé da parede cheio d'água, e ao chegar, ver aquilo ali, eu disse lágrima dos olhos, porque a gente batalha tanto e a própria chuva derrubar a igreja do Senhor. E eu vi que se a gente se esforçar, mais um pouquinho a gente faz a obra do Senhor. E ali a lágrima caiu, eu vi aquela igreja tão arrumada, tão bem feita, tão caprichada, a água não veio derrubar, porque não tinha as telhas para cobrir. A gente orando, pedindo ao Senhor. E ali de madrugada, no teu joelho no chão, eu e a pastora, e a gente começou a orar ao Senhor, e disse: Senhor, a obra é tua, Senhor, a obra não é minha, eu estou lá como dirigente, então me ajuda, dá uma força para nós, socorre nós. E ali o Senhor disse: faça feijoada, aquela feijoada maravilhosa. E ali, irmão, eu comecei com o dirigente de missões, Fernando, e a gente combinou de fazer a feijoada. Comecei com os obreiros para nos ajudar a vender. Irmão, eu poderia pedir os irmãos para cá dessa uma coisinha para nós fazer a feijoada. Mas o Senhor disse: não peça a ninguém, só faça que os irmãos ajudem a comprar. Eu disse: Senhor, mas sozinho eu não vou fazer a feijoada, Senhor. O Senhor disse: é comigo, não é com você. Então faça o que eu estou mandando, faça a feijoada e bota os irmãos para vender, para arrecadar dinheiro para comprar as telhas. E eu digo: tá bom, Senhor, amém. E ontem, a gente passou na casa da minha nora à noite, e eu senti a presença do Senhor. Irmão, Deus, Ele é fiel.